Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um ser humano ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante deles os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição imposta a ele era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matador ou como uma ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão do Senhor, 29 de março. Eu fiz questão hoje de não ler o Evangelho, primeiro que o Evangelho é muito grande, né? E não só porque é grande, mas porque essa leitura do profeta Isaías, que há 700 anos profetizou a respeito do servo sofredor, e a igreja e os padres da igreja dizem que esse servo é Jesus. Isaías, há 700 anos, ele profetiza sobre Jesus. E veja, a gente poderia até parar por aqui a nossa meditação só de ouvir essa leitura do profeta Isaías. Só de ouvir. Essa leitura maravilhosa que vai dizer que, em verdade, por suas chagas, por suas machucaduras, nós fomos curados. Pelas chagas de Cristo, nós fomos curados. Aqui só para a gente entender algo, né? Porque parece que, como algumas heresias do cristianismo nascente, e depois um pouco após também diriam, né? Que Jesus ele não sofreu isso, porque ele era Deus. Não, irmãos. Jesus ele é verdadeiramente 100% homem e 100% Deus. Então, não era um teatro isso. Não. Jesus sofreu na carne. Ele condenou o pecado na sua própria carne. Por suas feridas, nós fomos curados. O profeta Isaías diz algo maravilhoso. O profeta Isaías diz que ele estava tão desfigurado que nem aparência humana ele tinha. Isso significa dizer que
Os crucifixos que nós temos hoje em nossas igrejas, eles de longe retratam, de fato, como nosso Senhor ficou. Porque ele ficou muito pior daquilo que um crucifixo, por exemplo, pode retratar para nós. E tem algumas cruzes maravilhosas, né? Que elas, assim, o artista, sem dúvida alguma, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz ali naquela imagem um pouco daquilo que ficou, de fato, nosso Senhor. E ali é uma ajuda extraordinária para que a gente possa rezar. A celebração de hoje, né, e aqui que fique claro, porque temos ainda alguns católicos desavisados que dizem assim: na sexta-feira santa eu vou à missa. Não, irmão, você não vai à missa. Hoje é o único dia no mundo que não se celebra a Santa Missa. Por que que não celebra a missa? Simples, muito simples de responder. Porque aquele que é o autor dos sacramentos está no sepulcro. Entende? Que aquele que consagra é Cristo. Aquele que batiza é Cristo. Por isso a igreja não celebra os sacramentos nesse dia. O que nós temos hoje é a ação litúrgica da paixão do Senhor, que consta, por assim dizer, de 3 partes: liturgia da palavra, rito de comunhão e adoração da cruz. Liturgia da palavra, vou falar na sequência, né? Liturgia da palavra, adoração da cruz e rito de comunhão. Essas 3 partes maravilhosas que nós viveremos o profundo mistério da entrega de um Deus que vai à loucura de amar até o ponto de ir ao madeiro da cruz. Isso aqui, para quem não tem fé, é de fato aquilo que São Paulo diz aos Coríntios. É uma loucura. É a loucura da cruz. Mas São Paulo mesmo diz que a loucura da cruz é mais sábia do que a sabedoria do mundo. Porque a sabedoria do mundo é um nada diante da loucura da cruz, diante da sabedoria de Deus. Olhando para isso, olhando para um Deus que se entrega dessa maneira, e aqui que fique claro algo. Veja, claro, Jesus ele foi condenado por um processo, né, pelas autoridades da sua época, mas não nos enganemos, né? Jesus ele se entrega livremente. Há uma entrega do Senhor por cada um de nós. Ele mesmo diz: olha, se eu quisesse, legiões de anjos estariam aqui a meu dispor. Mas, como um cordeiro levado ao matadouro, ele se entrega livremente em resgate por mim e por você. Irmãos, hoje é um dia de profundo recolhimento para cada um de nós católicos. Deveria ser para todos, né? Deveria ser para todos. Porque, veja, a liturgia católica ela é bela, porque ela não só nos faz lembrar de algo, mas a liturgia católica ela faz anamnese. Essa palavrinha grega muito mal compreendida por muitos irmãos, e até gente católica, né? Que, diferentemente de um recordar nosso, a anamnese que a liturgia católica faz, especialmente na Santa Missa, que não é o caso hoje, mas a anamnese que a liturgia católica nos faz não é simplesmente lembrar de algo, mas é de alguma maneira nos introduzir naquele algo. Nos introduzir naquele algo. E por isso nós fazemos procissão do Senhor morto, sim. Tão mal compreendida por irmãos de cabeça muito miúda, que não entendem e dizem, né? Não, mas Jesus ressuscitou. Sim, meu amigo, ele só ressuscitou porque ele morreu. Eu nunca vi nenhum vivo ressuscitar. Você já viu algum vivo ressuscitar? Não. Só ressuscita quem passou pela morte. E o que nós estamos celebrando hoje? A morte do Senhor. Ah, mas o nosso Deus é o Deus da vida. Sim. É o Deus dos vivos e não dos mortos. Sim. Mas esse ato de Jesus, que inclusive na teologia, e pessoas que não entendem, né, e não compreendem, e por isso fazem confusão na cabeça, a redenção, a obra da soteriologia, ela não é só
a obra agora, vamos dizer assim, a partir da vida pública, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Mas a obra da redenção, ela começa desde o momento da encarnação. Então, existem dois momentos da obra da redenção, né? A redenção propiciatória, vamos dizer, propriamente dita, é o que nós estamos vivendo agora, né? E há aquela redenção que já começa desde o momento da encarnação, o qual Jesus ele vai recapitulando cada área da nossa vida. E por que 33 anos? Vocês nunca se perguntaram por isso? Ora, isso aqui também tem um grande sentido para nós, porque 33 anos é a idade madura de um ser humano. É como se a gente chegasse ao nível que precisaríamos chegar. Dos 33 para frente, a gente começa um declínio de novo. Até os 33 anos, nós vamos chegando à potência máxima do que um ser humano pode chegar. E de 33 para lá, nós vamos decaindo. Isso significa dizer o quê? Fazendo uma leitura espiritual disso, é que Jesus não perdeu nenhuma etapa da nossa vida, do que é ser um ser humano. E ele veio salvando, desde o ventre materno até chegar à idade madura de um cristão. Ele veio recapitulando e salvando cada uma dessas etapas da nossa vida. Em cada uma delas, Jesus estava nos salvando. E agora, hoje, de maneira extraordinária, o Senhor está agora derramando o seu sangue, literalmente, chegando ao ápice, chegando ao cume da sua redenção, para dizer para mim e para dizer para você o quanto Ele nos ama. Hoje é um dia de muito amor. Eu digo para você, você hoje que for dar o seu beijo na cruz, que não é idolatria, não é idolatria mesmo, eu peço ao Senhor que no beijo da cruz você possa ali experimentar na sua vida o quanto Deus te ama profundamente, o quanto Ele foi capaz de ir ao extremo da loucura de amor pelas suas criaturas e para dizer: você é precioso para mim, você é preciosa para mim, olha onde eu cheguei por você, olha onde eu vim parar, porque você é importante para mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.